Bom, pessoal, a gente vai falar aqui sobre listas simplesmente ligadas, tá? É um assunto relativamente rápido e eu pretendo passar alguns códigos-fontes para vocês, para a gente associar a teoria com a prática, tá bom? Então, nosso roteiro aí, uma introduçãozinha rápida, vamos falar o que é lista simplesmente ligada, vamos destacar as principais operações e a gente passa para uma exibição de código-fonte, tá? Então, as estruturas de dados convencionais, aí, as mais utilizadas nas linguagens de programação e as que são disponibilizadas em praticamente todas as linguagens de programação, são os vetores e as matrizes, além das estruturas de dados mais elementares, que são as variáveis, né? Então, os vetores e as matrizes são as estruturas mais utilizadas, tá? Só que essas estruturas, elas possuem algumas limitações, principalmente duas, tá? O seu tamanho, o tamanho dos vetores, das matrizes, geralmente ela tem, esse tamanho tem que ser previamente conhecido em tempo de projeto do código, certo? O que significa isso? Quando você vai declarar a variável do tipo vetor ou matriz, você já associa o tamanho desse vetor ou dessa matriz no ato da declaração dessa variável, tá? E internamente, esses vetores e matrizes, elas são organizadas de tal maneira que as posições de memória que compõem esses vetores e matrizes, elas são contíguas, ou seja, as posições de memória são uma do lado da outra, praticamente, certo? Por isso que significa posições contíguas da memória, tá? Isso confere as duas principais limitações, tá? Por que razão? Imagina que a gente precisa estender o tamanho do vetor e da matriz de acordo com o tamanho dos dados que a gente vai manipular no problema que está sendo resolvido por aquele algoritmo, né? Por exemplo, eu tenho 10 registros para armazenar num vetor, numa matriz. Numa próxima situação, essa quantidade pode aumentar muito, passar de 10 para 1 milhão de registros. E aí, a alternativa que a gente teria seria alterar o código-fonte nos pontos onde o tamanho desses registros, desses vetores e matrizes, sejam necessários, né? Dependendo do problema a ser resolvido, do algoritmo que implementa esse problema, que trata desse problema, essas alterações podem sofrer impactos muito grandes e gerar consequências possivelmente imprevisíveis, né? Então, como resolver tais situações, né, tais limitações? A alternativa seria usar estruturas de dados dinâmicas, ou seja, que podem podem alocar, à medida da necessidade, o programador pode alocar ou liberar posições de memória à medida da necessidade, sob a demanda do problema sendo tratado, né? E é essa a ideia das listas simplesmente ligadas, tá? Uma lista simplesmente ligada é uma coleção de dados, simplesmente, onde esses dados são armazenados em blocos de memória dinamicamente alocados e interligados por meio de referência, ou seja, por meio de ponteiros. Então, aí a gente tem algumas definições importantes para essas estruturas de dados, tá? Para uma lista ligada. A principal delas é um nó. Uma lista é constituída por uma sequência de nós interligados por meio de ponteiros, né? Então, cada nó é um registro abstrato de dados contendo os campos info, da informação, né? O campo da informação propriamente dita, que é o dado que vai ser guardado de acordo com o interesse do problema sendo tratado. O próximo nó
importante, ao próximo campo importante, que deve ser guardado dentro de um nó, no caso de uma lista simplesmente ligada, é o endereço do próximo nó dessa lista, né? A cabeça da lista é um termo que marca o primeiro nó dessa lista, tá? A cauda dessa lista seria o último nó dessa lista. Uma lista vazia é uma lista que não possui nós, ou seja, uma coleção de elementos vazio. Nesse caso, o ponteiro para essa lista aponta para um ponto na memória, né, que é conhecido como null. No caso da linguagem de algumas linguagens de programação, como o C padrão, essa seria a palavra reservada para uma posição de memória vazia. Tá? E aqui a gente tem uma figura que ilustra uma lista simplesmente ligada. Tá? Então nós temos aqui o ponteiro externo dessa lista, tá? O ponteiro da lista, que aí eu coloquei o nome de lista com L maiúsculo. Essa setinha que sai de lista e aponta para o bloquinho que contém o número 6 é o primeiro nó da lista, que a gente chama de cabeça da lista. Você vai encontrar esse termo na literatura de ciência da computação, certo? E cada bloquinho desse é constituído por dois campos. O campo da informação, ou info, que você vê aqui escrito em vermelhinho debaixo do bloquinho que contém o número 3, e next, que seria o campo que marca, que aponta para o próximo nó dessa lista. Tá? Como o último nó, como é o que contém o número 7, aponta para um quadradinho preto aí que você vê na figura, esse quadradinho preto aí é a representação gráfica do null, né? Do ponteiro nulo que nós definimos aí no slide anterior. Tá? Então a gente tem aqui a representação de uma lista simplesmente ligada. Perceba que, partindo do ponteiro externo da lista, nós chegamos ao nó que contém o número 6. Partindo no nó que contém o número 6, nós chegamos ao nó que contém o número 3. Partindo no nó que contém o número 3, nós chegamos ao nó que contém o número 1. Partindo do nó que contém o número 1, nós chegamos ao nó que contém o número 7. Partindo no nó que contém o número 7, nós chegamos ao ponteiro vazio. Essa sequência ilustra o único caminho possível de se percorrer essa lista, ou seja, sempre seguindo de um nó para o nó seguinte. Então a gente só consegue percorrer a lista em um único sentido, do primeiro nó até o último nó, certo? Bom, quais seriam as principais operações associadas a uma lista simplesmente ligada? As principais operações, primeira delas, para a gente construir uma lista simplesmente ligada, a gente precisa conhecer o problema, né? A gente precisa entender que a lista é constituída por um nó e por um conjunto de nós, e cada nó aponta para o nó seguinte. Dentro de cada nó eu vou guardar o dado de interesse para o problema sendo tratado. Tá? Então a gente precisa definir o nó na linguagem de programação que a gente vai usar para implementar a solução do algoritmo que trata o problema. Outra operação é, sempre que for necessário inserir um novo nó na lista, a gente precisa obter um novo nó, certo? Então a gente vai fazer uma chamada de sistema para o sistema operacional, e essa chamada de sistema vai solicitar que o sistema operacional nos forneça um novo nó para aquela lista. Tá? Então a implementação dessa chamada de sistema é uma função dentro da linguagem de programação que a gente vai utilizar, certo?
Uma outra operação é a inserção de um novo nó na lista. Inserir um novo nó da lista é adicionar um novo elemento ao conjunto que essa lista manipula. E aí a gente tem alguns detalhes. Onde a gente vai inserir esse novo nó? Esse novo nó pode ser inserido no início da lista, ele pode ser inserido no final da lista, ou ele pode ser inserido em alguma posição dentro da lista, que pode ser além do primeiro nó ou antes do último nó dessa lista, certo? E uma característica interessante é que quando nós estamos inserindo novos nós nessas listas, nós podemos estabelecer algumas regras, né? Essas regras podem incluir inserção na lista, de tal maneira que essa lista permaneça sempre com os elementos ordenados. É uma das situações que a gente pode implementar, uma funcionalidade interessante para se implementar em uma lista simplesmente ligada. Uma outra operação interessante, importante também, seria a localização de um nó dentro da lista, né, por meio de uma chave de busca. Por exemplo, se nós temos na lista de exemplo aqui apresentada no gráfico, uma lista contendo os números 6, 3, 1 e 7, nós vamos procurar um número 8 dentro dessa lista, por exemplo. Aqui visualmente nós não estamos encontrando esse número 8, mas como que um algoritmo vai procurar essa lista, né, esse número? E ele tem que retornar para a gente, a princípio, o nó que contém o número procurado, certo? Uma outra funcionalidade adicional seria quando o nó procurado for encontrado dentro da lista, a função vai retornar 2 ponteiros para nós. O primeiro ponteiro seria aquele que aponta para o nó que contém a chave de busca desejada. O outro ponteiro seria o nó anterior a esse encontrado. Tá? Mas isso aí são detalhes da implementação dessa funcionalidade de busca do nó na lista. Uma outra função seria remover um dado nó da lista. Ora, se eu tenho um conjunto de dados, eu posso adicionar novos dados nesse conjunto e posso extrair um dado desse conjunto. Tá? Então seria a exclusão de um nó da lista. Outra funcionalidade seria destruir a lista como um todo. Né? Eu vou começar do primeiro nó, vou excluindo nó a nó até excluir todos eles. Tá? Uma outra funcionalidade é exibir todo o conteúdo da lista. Percorrer do primeiro nó até o último nó, enquanto eu vou percorrendo a lista nó a nó, eu vou mostrando o conteúdo na tela. Tá? Então essas são as funcionalidades que a gente tem para trabalhar com listas simplesmente ligadas. No próximo vídeo a gente vai tratar cada uma dessas definições usando linguagem de programação. E a linguagem que nós vamos escolher, nesse caso, vai ser linguagem C padrão.